vídeo de hoje vamos fazer um vídeo diferente. As aulas já estão para começar, falta pouco para as aulas começarem. E muitas pessoas estão mudando de escola, estão saindo do 9º ano e vão começar agora o ensino médio. E muitas pessoas não sabem quais materiais comprar. Eu vou começar o 3º ano. E eu vou mostrar para vocês os materiais que eu mais usei no 1º ano e no 2º ano, para vocês terem algumas dicas de quando comprar os seus materiais, para não errarem nos materiais e comprar os que vocês vão usar de verdade. E não comprar uns materiais para não usar, porque as coisas estão muito caras e a gente não pode gastar à toa, né? Então eu vou estar mostrando para vocês os materiais que eu mais usei no 1º e no 2º ano. Então, gente, o primeiro material que eu vou falar para vocês é a mochila. Eu recomendo vocês a comprarem, a gastarem um dinheirinho a mais numa mochila boa, porque ficar comprando essas mochilas muito baratas, você vai ter que comprar umas 2 no ano, ao decorrer do ano. Então é melhor você gastar um dinheirinho a mais e comprar uma mochila com um pano melhor, que vai durar até o final do ano, para você não ter que ficar gastando muito dinheiro comprando um montão de mochila. E que essas mochilas meio vagabundas, elas rasgam logo em março. A aula começa em fevereiro, em março ela já está rasgada. Então, o segundo material que eu vou mostrar para vocês é o caderno. Esse foi meu caderno do 1º ano e esse foi meu caderno do 2º ano. Eles são de 400 folhas e 20 matérias. São um caderno muito pesados, os dois. Mas eu acho assim, melhor você comprar um caderno que vai sobrar folha do que vai faltar. De 20 matérias, eu usei umas 16 ou 17 matérias. Sobrou algumas. Mas eu acho melhor você comprar um caderno que vai sobrar do que vai faltar. Porque imagina você carregar um caderno pesado desse e mais um outro só para completar a matéria que está faltando. Então é melhor você comprar um caderno sobrando matérias. E esses cadernos são muito pesados, mas vale a pena. Mas se você é daquele tipo de pessoa que gosta de comprar um caderno para cada matéria, também pode ser, mas isso é meio difícil porque às vezes a gente esquece qual a matéria que tem que levar o caderno e acaba indo sem o caderno, levando o caderno errado. Então eu recomendo vocês mais a usarem esse caderno, que é pesado, mas vale mais a pena. No meu 1º e no meu 2º ano eu tive 14 matérias. Então, para vocês que gostam de um caderno para cada matéria, então eu recomendo vocês comprarem uns 14 cadernos diferentes. Mas se na escola de vocês tiverem mais matéria, aquela matéria de religião, aí vocês têm que ver quantas matérias tem na sua escola, mas normalmente tem 14 matérias. E uma dica que eu tenho para vocês serem mais organizados com o caderno de vocês, eu recomendo vocês escreverem o horário das aulas de vocês na última folha do caderno assim, ó. Tá vendo? Eu anotei aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pra mim não ficar perdida nas matérias. E isso é bom para as pessoas que levam um caderno para cada matéria para a escola, para se organizar melhor. E outra dica também que eu tenho é que na minha escola tem um SAERJ, que é uma prova do estado, que a gente tem que fazer e ela vale 5 pontos na nossa nota toda. Então ela já dá bastante ajuda. Então eu fiz um negócio assim no meu caderno, assim ó. Eu botei o nome de todas as matérias aqui e a minha pontuação do SAERJ no 1º bimestre, no 2º, no 3º e no 4º. E outra coisa também que eu botei no meu caderno são as minhas notas, porque a nossa nota no estado a gente vê no site. Então eu botei todas as disciplinas aqui do lado e aqui eu botei minha nota do 1º bimestre, do 2º, do 3º e do 4º. E aqui no final eu fiz a soma dessas notas, porque às vezes a gente não sabe quanto que falta pra gente passar. Mas quando você se organiza melhor no seu caderno, fica mais fácil, bem mais fácil de você saber quantos pontos que você tá em cada matéria. E essa é uma dica muito boa para vocês que estão no ensino médio, que vão começar o ensino médio agora. E outra coisa que quem está começando o 1º ano vai precisar bastante é a tabela periódica. Então eu recomendo vocês que vão começar agora ter uma tabela periódica. E outra coisa que eu recomendo a vocês é terem uma pastinha para guardar os seus trabalhos e os trabalhos que valem pontos que vocês vão entregar para o trabalho não chegar amassado dentro da mochila, porque às vezes a gente bota dentro do caderno e o trabalho acaba amassando. Então nessa pastinha não amassa e é um grande adianto para entregar os trabalhos, para ganhar mais pontos, para ter um trabalho mais organizado. Então, um material que eu acho assim meio opcional é o estojo. Esse foi o meu estojo do ano passado. Às vezes você precisa de um estojo, às vezes não, porque a maioria dos meninos não usam. Mas eu acho, na minha opinião, eu acho o estojo uma coisa fundamental, porque é mais coisa de organização. Porque você vai e leva uma caneta para a escola,
aí a sua caneta cai lá no fundo da mochila. Aí você tem que fazer uma prova rápida. Aí você não consegue ir lá no fundo da mochila porque sua mochila tá lotada. Se você tiver um estojo, você já vai chegar lá no estojo e vai pegar a sua caneta. E você não vai ter que ficar precisando pedir para os outros te emprestar uma caneta, porque você está organizado e sua caneta está dentro do estojo. Então, eu acho meio opcional, mas eu acho que ele é fundamental para começar, para ter os materiais corretos e organizados. E também tem as canetas. Então, para você começar a estudar, você precisa de uma caneta vermelha, de uma azul e de uma preta. Eu recomendo vocês a comprarem 3 canetas da preta, 3 canetas da azul e 2 da vermelha. Porque lá na minha escola é assim, não sei na de vocês. Mas você empresta uma caneta para os outros, nunca mais você vai ver aquela caneta. Porque eles catam a caneta toda hora. Todo momento você tem 2 canetas, quando você vai olhar dentro do seu estojo não tem mais nenhuma. Que as pessoas pegam sem pedir a sua caneta. Então, eu recomendo vocês a terem caneta sobrando em casa. Leva uma só para a escola. Aí se alguém te pedir, você fala, ah, eu só tenho uma, porque a sua outra tá em casa. E se você perder essa caneta, você pega outra reserva em casa e usa para levar para a escola, para você não ficar sem caneta. Porque lá na minha escola frequentemente isso acontece. Você fica sem caneta toda hora. Outra coisa que eu acho legal são as canetas coloridas. Eu acho assim bonito para as meninas, mas para os meninos que também querem organização no seu caderno, pode usar as canetas coloridas para escrever o nome da matéria. Mas eu sou uma pessoa assim muito detalhista. Eu escrevo o rio com uma cor e o texto de outra cor. Eu não gosto de ter muita cor igual no meu caderno, eu gosto de cores diferentes. Então, é uma dica para as meninas, para ter um caderno mais bonitinho, usar canetas coloridas. Então, também tem um lápis de escrever e a borracha. Eu recomendo vocês a comprarem os 3 lápis de escrever e umas 2 borrachas, por caso de roubarem seus negócios e você ter guardado na sua casa. Então, lápis de escrever, eu não uso muito ele na escola, porque a gente escreve mais de caneta. Eu só uso lápis de escrever para responder as perguntas do texto, algumas perguntas, fazer uma prova, porque é mais fácil da gente apagar, porque com caneta não pode rasurar na prova. Então, eu recomendo vocês terem 3 lápis e 2 borrachas guardadas na sua casa. Outra dica também é do lick paper. Eu recomendo vocês terem uns 2 lick paper. É bem difícil das pessoas te roubarem, mas lá na minha escola nada é difícil, né? É muito fácil eles te roubarem. Mas o meu não, o meu eu comprei ele no começo do ano e tenho ele até hoje. Também tem a cola. A cola vai muito do seu gosto. Eu quase não usei cola na escola. Eu usei mais para colar os trabalhos de pesquisa. Então, se você quiser comprar uma cola, compre e deixe na sua casa. Porque para não correr o risco de te roubarem na escola. Então você compra uma cola, deixa em casa, no dia que você precisar, você leva para a escola. Mas teve algumas vezes que eu tive que usar na escola, mas foi umas 2 vezes. O apontador é a mesma coisa da cola. Eu comprei ele no começo do ano e tenho ele até hoje. Eu usei ele bastante, eu acho que ele é essencial para os seus materiais. E ninguém me roubou, né? Graças a Deus, né? Ninguém me roubou meu apontador. E eu tenho meus materiais, como vocês podem ver, esses são os meus materiais do ano passado. Eu sou uma pessoa organizada e gosto dos meus materiais tudo certinho. Então, quando eu empresto uma caneta para uma pessoa, eu sou chata, eu fico falando assim, já terminou? Já terminou? Me dá minha caneta aí, porque eu não gosto que as pessoas catam minhas coisas. Porque depois eu tenho que ficar pedindo para os outros, sendo que eu tenho e me roubaram. E essa é uma dica boa, você deixar as coisas guardadas em casa. Quando você precisar, você tem dentro da sua casa guardado. E não precisa ficar pedindo para os outros e nem ficar comprando, porque você compra sobrando e usa quando faltar. E essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos novos. E beijos e até o próximo.